Tá no ar já? Ok? Então tá. Só um pouquinho, gente, aqui. Deixa eu liberar isso aqui. Boa noite, tudo bom, pessoal? A gente teve uns probleminhas técnicos, pois nós estamos aprendendo ainda aqui a movimentar tudo isso, e é tudo muito novo também para nós, né? Eu só fazia umas lives mais caseirinhas e tal, e a gente está tentando fazer uma coisa mais legal. Então hoje é uma experiência e então deu alguns problemas técnicos, eu tive que rever algumas coisas aqui, estou com a ajuda do Fernando e a gente está tentando fazer isso funcionar, certo? Então peço desculpa que o horário era 19 horas, mas a gente vai começar agora às 19h25, tá? Mas a intenção é boa, né? A gente quer trazer um pouco mais de alegria, um pouco mais de diversão para todo mundo, para nós todos que estamos em casa, né? Que estamos nesse período aí difícil para todo mundo. Então vamos fazer um trabalho legal, um trabalho para o Dia das Mães. A proposta de hoje é um suplá, tá? É um suplá para ser usado no Dia das Mães ou para dar de presente, e também para quem não quiser usar a técnica como suplá, pode usar em inúmeros outros tipos de trabalhos, tá? Eu fiz uma pesquisa com algumas alunas e muitas queriam conhecer ou então queriam entender melhor como fazer um degradê de cores, tá? Eu uso muito degradê de cores em vários outros trabalhos. Por exemplo, aqui eu tenho uma peça de gesso, onde foi feito o degradê de cor, ó. Todo o corpo dele é como se fosse uma aurora boreal, um céu. Então aqui eu tô trabalhando com várias cores para dar esse tipo de trabalho, tá? Então no gesso, no MDF, aqui a gente tem outra peça de MDF, com degradê também, como se fosse um céu estrelado. E claro que tudo isso vocês vão poder fazer com essa mesma técnica, mudando as cores, né? E usando a criatividade de vocês também. Vou pegar mais uma peça aqui. Esse aqui foi uma outra peça que eu fiz logo que começou esse problemaço que todos nós estamos enfrentando aí. Vou pegar mais uma peça aqui. E essa daqui, então, é também com degradê, tá? Um pouquinho mais avançado, mas é a mesma coisa. Então, vamos começar aqui. Nesse caso é uma peça de MDF crua, né, de 3 milímetros, deve ter uns 35 de diâmetro. E eu passei 3 demãos de PVA branco. Sempre quando eu trabalho PVA, né, eu passo uma demão de PVA branco, eu lixo com uma lixa bem fina, 220, 320, tira bem o pó e passa mais 2, 3 demãos até ficar clarinho assim, ó, branquinho, tá? Então agora nós vamos usar algumas tintas das cores que vocês querem fazer o degradê, tá? Então se a gente quiser fazer degradês de rosa, que é o que eu vou usar aqui hoje, azul, um pouco de turquesa, eu vou colocar todas essas cores na minha paleta. Tá? Eu tô usando tinta acrílica decorativa. Deixa eu colocar as tintas aqui pra gente já começar a trabalhar. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ir perguntando, que eu tô com a Camila aqui do meu lado, me ajudando, vai passar as informações para mim e eu vou passando para vocês aí, tirando. Não importa a marca, tá, gurias? Vocês podem usar em qualquer marca. E vamos trabalhar então com esses produtos. Eu vou usar um gel para matizar também, para ajudar. Esse gel para matizar, ele é um gel que vai retardar o tempo de secagem. Então, pra gente fazer um degradê, facilita um pouco o trabalho também, tá? Então, aqui eu botei 3 tons de rosa, do mais claro até um pouco puxando pro lilás. E depois aqui eu coloquei um azulzinho claro e um verde turquesa. É o turquesa mesmo, o nome da cor. Então, com um pincel macio, tá? Vou pegar um pincel largo, macio, porque a peça é grande.
Se a peça fosse pequena, eu ia adaptar o tamanho do pincel para o tamanho da minha peça, né? Então, ó, o meu pincel estava hidratado, estava dentro da água hidratando, né? Para ele ficar úmido as cerdas. E agora eu vou umedecer um pouco mais, vou passar esse pincel no gel para matizar, esse gelzinho aqui. Então, eu passo o meu pincel no gel para matizar e vou começar com a tinta mais clara. No caso, porque eu quero fazer um lado mais claro aqui, tá? Esqueci de botar o branco. Peraí que eu vou botar mais um branquinho. Tá? Isso aqui eu tô meio que criando agora a peça na hora, porque eu nem fiz uma preparação antes. Vou começar com o branco. Então, vou começar lá no cantinho, ó. Não quer dizer que tenha que começar com uma cor clara indo para escura. Eu poderia começar com uma escura, chegar com claro no meio e depois ir escurecendo, tá? Mas não tem problema. Ó, já coloquei a segunda cor no meu pincel, que é o rosa, mais clarinho. E eu vou trabalhando com a mão bem solta, ó, bem levinha por cima da peça. Eu vou trabalhando isso para mesclar as cores. Então, comecei lá com o branco, ó, branquinho na ponta, sempre com pincel macio, porque se eu usar um pincel de cerdas duras, de cerdas, não de filamento sintético, vai ficar tudo riscado, tá? Então, ó, vou com a mão bem levinha e enquanto tá molhado isso, eu vou fazendo o degradê. Aqui, não sei se tá aparecendo pra vocês, que é o rosinha muito claro agora, no início, mas agora vocês já vão começar a perceber. Vou botar o rosa, ó, mais escuro. Esse rosa aqui, ele vai... Eu coloquei logo ao lado, depois vocês vão ver mais pra frente, quando ficar mais escuro ainda, vai dar pra perceber melhor como é que é o sistema, tá? Mas eu ponho a tinta e vou puxando ela até se encontrar com a tinta anterior, para mesclar as duas cores e fazer esse degradê, tá? Então agora eu vou continuar mais um pouquinho com esse tom de rosa aqui, que era o que eu estava usando. E agora, enquanto tá úmido, sempre esse trabalho, gurias, tem que ser um trabalho em peças pequenas ou em partes, porque ele não pode secar, tá? Então agora eu vou usar o rosa mais escuro, puxando pro lilás. Eu coloco ele, ó, um pouquinho ao lado e depois eu vou chegando perto da cor anterior. E com a mão bem leve, vou fazendo com que elas se mesclem, para ter um degradê bem suave, ó. Certo? Fiz aqui. Agora eu vou pegar, para vocês terem uma noção bem de diferença de cor, eu vou botar o azul. Então aqui, ó, eu vou colocar um pouco ao lado. O pincel eu não lavei nenhuma vez, ó, eu até gosto quando as cores vão se mesclando também no pincel. E agora eu vou mesclando tudo, esses tons. Sempre com a mão levinha, não fazendo força, tá? Mas firme. É leve, mas é firme, tá? Então, coloco o azul aqui também. Isso aqui também vai dar uma variação de cor, porque as próprias tintas, elas têm uma espessura, parece diferente, conforme a quantidade de pigmento e a quantidade de base que elas têm, né? Também depende muito da qualidade da tinta. Existem tintas que elas não se mesclam muito bem, porque elas não têm um fixador muito bom. Então, a gente procura usar tintas de qualidade melhor, assim, né? Graças a Deus, a gente tem... aqui no Brasil, a gente tem marcas que são bem boas também, né? Tão boas quanto outras aí. E agora, mais do que nunca, a gente tem que usar produtos que são nossos, né? Brasileiros, porque eu acho que é uma hora que nós todos, como povo e como brasileiros, temos que nos ajudar e usar produtos que são daqui. Tanto pincéis, quanto tintas, quanto qualquer outro tipo de material, né? Que a gente puder utilizar. Então aqui eu tô botando esse verde turquesa para ir acabando essa parte aqui. Então vocês veem que mesmo nessa primeira demão, é uma demão bem fininha, ó, em cima do branco, já ficou um degradê bem bonito, quase não tá manchado.
Isso aqui vocês podem dar mais de uma demão. Normalmente eu uso 2, 3 demãos até. E quando o fundo é escuro, ainda, mais ainda, as tintas têm que ser boas, de boa qualidade. A Camila tem uma pergunta. A Luísa perguntou quais as melhores marcas de tinta. Olha, eu utilizo aqui só Corfix e Acrylex, a tinta acrílica, tá? Existem outras boas também, mas eu costumo usar essas 2 tintas pela qualidade e a gama de cores que elas têm. Não tenho problema em misturar, tá? Eu misturo as duas, no mesmo trabalho eu tô usando aqui Corfix e tô usando Acrylex. Então, pra mim, não tem esse problema de marca, de não ser miscível, nada disso, tá? Há anos, eu pinto há mais de 30 anos e nunca tive problema de tinta, de trabalhos assim, porque eu sempre procurei usar tintas com uma qualidade boa, né? Também uso tinta PVA de outras marcas, às vezes, para dar fundo, mas basicamente meus trabalhos são com acrílica fosca da Corfix e da Acrylex. Então aqui a gente tá com o trabalho já com essa primeira parte pronta, ó. Ele vai secar um pouquinho. Eu vou mostrar pra vocês um outro trabalho, deixa eu ver onde é que tá. Aqui. Ó, essa aqui é uma peça que o fundo era escuro, tá? É uma peça escura, o fundo preto. Eu usei preto, azul marinho, azul... Fui clareando para fazer um céu, né? Nesse caso aqui das peças, eu usei MDF recortado a laser também e pintei as penas, pintei toda essa parte aqui, é tudo pintado, e as letras só que são sobreposição, que são apliques no caso, né? Então é uma peça toda com fundo escuro. Então, para vocês verem que dá para usar tanto fundo escuro quanto claro, isso tudo depende do trabalho que vocês querem fazer, qual é o acabamento final. Então, eu sugiro sempre que peguem pedaços de MDF em que vocês possam usar para testar cores, né? Fazer cores. Qual o pincel, Valesca? Pincel, eu gosto de pincel macio e de cerda sintética, tá? No caso aqui eu tô usando um Ceramic, a referência dele é 121 sintético S, né? 121S, tamanho 24, ó. Porque a minha peça é grande, né, Valesca? Então eu preciso de um pincel que seja mais largo para ele poder fazer esse trabalho. Eu também não gosto de pincel de cerda muito curta para fazer esse trabalho, porque a gente tem que ter uma quantidade grande de tinta para ele poder trabalhar. Não adianta pegar pouquinha tinta para fazer um mesclado, para fazer esse degradê. A gente tem que botar bastante tinta no pincel. Então é preciso de um pincel com as cerdas mais longuinhas, assim. E esses chatos, né, são bem bons para isso. E a Carla quer saber se essa técnica pode usar numa caixa. Sim, a técnica pode usar em qualquer substrato, qualquer superfície. Tu pode fazer desde uma parede, essa técnica, até a peça de gesso, como eu mostrei no início, no MDF, numa caixa de papelão, numa caixa de própria de MDF, uma caixa até num engradado de fruta de ceasa, assim, sabe? Dá para usar também, não tem problema. A técnica, ela pode ser usada em qualquer superfície, né? Claro que dependendo da onde vocês vão aplicar esse material, vai mudar a tinta, é claro, né? Mas nesse caso aqui, em todos esses materiais que eu citei agora, a gente vai poder usar as tintas acrílicas, sem uma preparação diferente de fundo, né? Porque todas elas podem usar PVA ou acrílica para pintar. Eu vou deixar essa peça secando e vou pegar uma outra que já tá mais adiantadinha para vocês verem. Essa aqui eu já dei uma primeira demão antes, ó, tá seca. E eu vou dar a segunda demão agora, só para vocês verem, tá? Então a mesma coisa. Vocês vão perceber que às vezes a gente acaba mudando na hora de fazer, mas tem que respeitar as cores, tá? Eu não vou mudar muito as cores que eu usei antes, porque eu tô fazendo uma segunda demão. Então eu vou lá de novo. É azul turquesa ou verde? Não, eu tô usando, deixa eu explicar aqui, ó. É a cor turquesa da Acrylex, é esse tom aqui. Esse tom que tá aqui no meio, ele é a cor
Orquídea. Depois eu usei a cor Rosa Primavera. E também um pouco dessa mais clarinha aqui, que é o Rosa Bebê. Por último, eu usei o Azul Turquesa. E o Azul Turquesa eu usei aqui também, entre o turquesa e o... Desculpe, Azul Hortênsia. O Azul Hortênsia eu usei junto com o turquesa aqui nesse meio. E usei aqui junto com o branco no final, ou no início, tá? Então são essas cores que a gente usou nesse trabalho por enquanto. Então deixa eu só preparar aqui de novo. Depois eu posso colocar a lista dos materiais nos comentários mais tarde, tá? Agora eu vou começar então de novo a segunda camada. Umedecendo de novo o pincel no gel para matizar. Umedeço o meu pincel lá no gel para matizar. Vou colocar o branco agora. Começando com o branco. O branco sempre é uma tinta que ela é mais transparente, né? Então eu já não gosto de botar ela muito sozinha. Eu já boto um pouquinho do azul junto para meio que aquecer esse branco, porque sempre ele fica mais transparente para esse tipo de técnica. Então venho aqui, automaticamente agora eu já vou trocando, ó, pro rosinha, aquele que era o rosa bebê. Ó, já vai juntando com o azul. E o degradê vai saindo de novo, ó. E agora eu vou pegar o rosa primavera. Vocês percebam, não sei se dá pra perceber aí no vídeo, que eu não coloco bem do ladinho da onde eu acabei de fazer. Eu dou um espacinho pra ter como o pincel fazer o degradê, ó. Por exemplo, terminei aqui, né? Acho que dá pra ver a diferença? Tá. Então agora eu vou botar o meu pincel com a cor orquídea, ó, e eu não vou encostar ali, vou botar um pouquinho mais pro lado, daí eu começo a passar na peça, e daí vou pro lado e junto as duas, ó, faço com que elas se mesclem. Agora nós vamos para terceira cor aqui, quarta cor, é o azul de novo. Vou colocar esse azul de novo, hortênsia, ó. Tá vendo que ele tá mais pro ladinho? Eu não limpei o pincel, então a tinta mesmo já vai mesclando aqui no próprio pincel. Vou mais pro ladinho e o ar-condicionado tá bem em cima de mim, então tá secando um pouco mais rápido do que eu gostaria. Mas dá pra gente trabalhar legal. Fiz aqui, dou mais uma umedecidinha no meu pincel com o gel para matizar e vou agora com a cor turquesa. E agora, então, mesclando tudo de novo, eu termino essa parte aqui. Então, assim, não é difícil, gurias, fazer, gurias e guris, né? Não é difícil a gente fazer esse degradê, tá? É só saber fazer testes antes de mistura de cor, para ficarem cores que se harmonizem, né? E também qual o estilo que tu quer dar para a pintura depois. Então aqui eu terminei. Vou deixar assim para ver se dá para ver bem a peça. Daí tá, essa aqui tá a segunda demão pronta, tá? Quando ela secar, ela vai estar pronta para trabalhar. Daí pode fazer qualquer outro tipo de pintura em cima, no caso. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu só mostrar para vocês. Aquela que a gente deu a primeira demão é essa que tá na minha mão direita, e essa da mão esquerda aqui é a que eu acabei de fazer, ó. Tá? Então elas vão ficando bem parecidas, mas nunca uma vai ficar igual a outra. E é o legal... Só um pouquinho. E é o legal do artesanato, né? Que nunca tem uma peça exatamente igual a outra. Nós todos, como artistas, como artesãos, sabemos, né? Que é muito difícil a gente conseguir fazer uma peça bem igualzinha a outra. E é o bonito da coisa. É a arte mesmo, né? De poder estar sempre fazendo coisas novas. Então aqui eu tenho uma outra peça que já tá seca. Porque eu não, como a gente não ia ter muito tempo, eu resolvi não usar secador, né? Poderia ser usado um secador de cabelo aqui para agilizar isso, mas daí ia dar problema do barulho também, então eu resolvi fazer assim. Então eu vou colocar a peça aqui,
Essa aqui ficou um pouquinho mais escura, até gostei mais da outra. Mas vamos essa aqui mesmo. Então agora a gente vai fazer uma outra parte, que seria... algumas pessoas elas querem enfeitar, querem fazer alguma coisa e não tem muita habilidade, ou não é nem habilidade, digamos, não tem muita experiência, né? Porque habilidade todos sabem que nós todos somos capazes. É só querer, como eu digo sempre para minhas alunas, né? As gurias estão acostumadas. Eu digo, não tem essa de não conseguir. É só a gente querer, com força, com garra, determinação, a gente consegue qualquer coisa. Então, inclusive, pintar qualquer coisa. Não quer dizer que de um dia para o outro se faça, né? Mas tudo se consegue. Então, aqui eu vou usar uma técnica bem simples, mas que eu vejo assim aqui na loja que muitas pessoas ainda têm dificuldade e que não sabem nem como usar, que é guardanapo, né? Aqui eu vou usar um guardanapinho, tá? De borboleta. Ó, uma borboletinha. Eu vou só recortar essa borboleta e vou fazer uma colagem dela aqui por cima. O que vocês têm que saber, tá? Que o guardanapo, por ele ser um papel muito fininho, ele não pode ser colado em cima de uma superfície escura. Ele tem que ser sempre colado sobre uma superfície muito clara, para aparecer todo o desenho. Então aqui eu vou recortar rapidamente essa borboletinha aqui, só a borboleta que eu quero. Tá? E existem inúmeras técnicas de usar guardanapo, rasgado, a gente rasga, a gente faz outros tipos de corte, ou usa inteiro, tudo depende da peça. Mas aqui eu quero só a borboleta, então eu vou cortar bem rapidinho. Eu já poderia ter deixado cortada, mas não deu tempo, então eu vou cortar aqui. E o vento tá me ajudando bastante. O ar-condicionado. Claro que em casa vocês vão fazer bem bonitinho isso, né? Vão recortar bem direitinho. Aqui eu vou recortar assim, de qualquer jeitinho, para poder terminar a peça. Então assim, recortei, certo? Vocês vão perceber que todo o guardanapo ele vem com 3 camadas. A primeira camada, que é essa sempre que tem a imagem, e depois ele vai ter mais 2 camadinhas aqui, ó, tá? A da imagem e 2 camadinhas aqui. 2 camadinhas brancas aqui, ó, certo? Nós vamos tirar agora as 2 camadinhas, vão ficar só com a colorida, só que tem a imagem mesmo. Então fica bem fininho, ó, fica muito fininho, certo? Eu vou colar minha borboleta aqui nessa área mais branquinha, porque como eu expliquei pra vocês, eu não posso usar ela em cima de uma cor muito escura, porque senão vai mudar a cor da minha imagem. Por exemplo, se eu usar a decopagem em cima de uma cor azul, a borboleta vai ficar azulada, certo? Então agora eu vou usar verniz acrílico. Ó, verniz acrílico fosco. E vou colar, deixa eu pegar um pincel aqui, por cima. Não vou passar cola gel, não vou passar outro tipo de cola embaixo, nada. Eu vou passar um verniz fosco por cima da borboleta, bem no lugar onde eu quero que ela fique. Então eu venho, ó, de dentro pra fora, com uma quantidade generosa de verniz, sem medo, aperto mesmo o pincel, ó, pra ficar sem bolinha, sem ela ficar bem ligada assim na superfície, tá? Coloquei então toda a minha tinta, meu verniz aqui, ó, com a camadinha, e a peça tem que estar bem seca, porque se a peça estiver molhada, a tinta começa a sair junto, tá? Com esse verniz aqui. Então, passei o verniz, a borboleta tá colada. Vou virar mais pra cá pra vocês verem melhor. Tá? Claro que o recorte não ficou bom, né? Mas era pra fazer rapidinho. Então agora que eu colei a minha borboleta, eu vou começar a enfeitar o resto. Então, pra vocês verem que com alguns materiais que a gente tem disponível, dá pra começar a fazer um efeito bem legal na nossa peça. Deixa eu pegar aqui outra dúvida que as gurias têm sempre, que algumas pessoas aqui na loja têm, é como usar esse tipo de stencil aqui.
Ele é um stencil que são moldes vazados, claro, mas ele é um negativo, como a gente chama, né? Ele fica... As técnicas? Essa aqui também. Consegue sair com uma peça, né? Ah, tá. Estão perguntando, então, aqui se eu ensino a técnica na aula. Quando tem aula, quando tinha, né, gente, eu ensinava. Então, sim, dependendo do tamanho da peça e o que vai fazer, a gente termina numa aula sim, tá? Existem várias técnicas e isso depende muito da agilidade de cada um. Não quer dizer correria, né? Mas que fique um trabalho bonito. Então a gente procura conseguir fazer assim, dependendo da peça, consegue terminar numa aula assim. Aqui eu vou usar então o stencil esse, para vocês verem como é que é. Ele não é difícil de usar, mas não é em qualquer qualquer lugar que fica bonito, né? Aqui eu quero que ele fique só com um sombreado. Porque como eu estou usando borboletas, eu vou usar ele aqui nesse canto de cá para dar um acabamento também. Então eu vou usar um pincel de pitois, tá? Esse aqui é um pitoisinho, deixa eu pegar um outro aqui. Vou pegar um pitois aqui, ó. Tá? É um pincel próprio para stencil, esse é da Ceramic, é o código, a referência 757, número 6. Por que eu estou usando grande? Porque a minha superfície é grande. Se eu tivesse uma superfície pequena, eu ia usar um pincel pequenininho. Então agora aqui eu vou pegar esse pincel, ó, ele tá seco, né? Ele não tá umedecido. Um grande erro também do pessoal, e isso eu tô falando para quem é iniciante, né? Porque na pintura a gente aprende muita coisa. Só que tem pessoas que estão começando agora e tem outras que esqueceram, ou tem outros que não conhecem essa técnica. Então a ideia aqui hoje é fazer uma coisa de iniciante, tá? Então aqui, vou pegar um pincel sequinho, vou colocar na tinta, não sei se dá pra ver também aqui, ó. Coloco na tinta e vou pegar uma bandeja, né, uma bandejinha de isopor, um papelão, aonde vocês quiserem, até papel toalha serve. Vou passar meu pincel ali, ó, pra tirar o excesso. Ó, tirei o excesso e agora sim eu vou começar a trabalhar aqui, no stencil. De dentro para fora, puxando isso aqui, para fazer um degradê. E depois eu vou levantar e vocês vão ver como é que foi ficando isso. Vou passar do lugar. Falando em aula, muita saudade de aula. Saudade de abraçar, saudade de dar beijinho, saudade das gurias todas, dos nossos cafés da tarde, dos nossos bolinhos. Vou mandar um oi, então. Vou mandar oi pra Clarice. Vou mandar um oi pra Clarice, pra Márcia. Quem mais? Santa Catarina, primeira vez. Nívia, Santa Nívia. Catarina. Oi, Nívia. A Valesca, a Marga. Marga, tudo bom, Marga? Luísa, Carla, a Lori. Oi, Lori, também. Todas vocês, gurias, saudade de vocês. A Silvia, a Beatriz, a Angélica. Que legal, saudade de todas. Logo, logo a gente vai estar junto trabalhando de novo. Deixa eu ver aqui. Agora, ó, eu terminei esse primeiro pedaço aqui em azulzinho, em lilás, mas agora eu vou começar a fazer um azulzinho, tá? Então eu vou tirar um pouquinho da tinta no pano, ó, não precisa nem lavar. Esfreguei bem meu pincel no paninho e vou botar um pouquinho de azul. E fazendo a mesma coisa, ó. Só encostei no azul, tiro o excesso. Ele vai alterar a cor um pouco, porque ele misturou com o lilás, tá? Então ele não vai ficar já a mesma cor que seria ele puro, mas vai ficar legal também. Isso também faz parte do trabalho. Então vamos botando aqui, nas asas da minha borboleta, cobrindo ela aqui. E sempre de dentro para fora, para continuar uma espécie de degradê, tá? Para não ficar uma coisa muito marcada. Então a gente quer que vá ficando bem suave, ó. Pro final aqui eu vou saindo e vou quase sem tinta, deixando ela fazer um contorno assim, bem suavezinho. Vou botar mais um pouquinho de tinta.
que deu. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Dá pra ver como é que tá? Olha, tá? Então a ideia aqui era fazer só um sombreado, fazer uma coisa bem suave pra compor, fazer uma composição do nosso trabalho, né, que a gente tá fazendo. Então agora eu vou fazer, cadê outra coisa? Aqui agora eu vou usar um stencil que tá escrito que nunca nos falte flores, amores. Então, em homenagem ao Dia das Mães e a todas vocês, eu vou colocar esse stencil aqui. Vamos botar ele com um tom de azul, do verdinho, esse turquesa, é um turquesa. Deixa eu ver se eu boto aqui em cima. Vou botar aqui pra cima, ó. A mesma coisa, se eu vou usar um stencil normal, que é o molde vazado normal, né? Eu vou colocar ele sobre a superfície, bem firme. De preferência, vocês podem colocar até uma fitinha crepe quando o fundo estiver bem seco, para não descolar, né, o fundo. E agora eu vou usar a mesma técnica do stencil, do pincel, desculpa, ó, redondinho, vou esfregando, pouquíssima tinta para não manchar, não vazar essa tinta por baixo. E se for o caso, podem dar mais de uma demão, tá? Para cobrir bem essa peça, essas letrinhas aqui. Não pode botar uma quantidade de tinta grande e botar na peça, porque daí vai vazar por baixo do stencil. Então aqui eu coloco esse azulzinho. Ah, eu não tenho nenhuma cor mais escura aqui, tenho. Achei. Aqui eu tenho um verdinho um pouquinho mais escuro, que é o verde bandeira. Eu vou botar só para fazer um sombreado já na própria letra. Misturando aqui um pouquinho, sem limpar o pincel, viram? Eu só vou usar ele mesmo para fazer uma espécie de degradê nas letras na parte superior aqui. Vamos ver como ficou. Ok, ó, então aqui tá a parte da escrita do stencil. Então agora eu vou usar umas florzinhas brancas aqui, vamos ver se vai ficar legal. Não sei se eu vou gostar. Aqui. Então agora eu vou botar aqui umas flores brancas pra gente fazer um aquareladinho por cima. Só que eu acho que tu vai ter que pegar um secador de cabelo, Camila, pra mim, porque não sei se vai secar a tempo de fazer aquarelado. Pra gente fazer um aquareladinho sobre o stencil, tá? Uma coisa meio para usar o stencil como um risco na nossa peça. Deixa eu pegar um outro pincel menor aqui. Vou fazer as folhas aqui com verde mesmo, turquesa, que a gente estava usando antes. A tinta turquesa. Ih, acho que eu botei muita tinta no pincel. Deixa eu ver. Tá vendo que eu não vou usar todo o stencil, tá? Vou usar só uma partinha aqui pra, como prometido, que algumas gurias queriam saber como fazer um aquarelado. E para não demorar muito essa live de hoje, eu resolvi colocar essa técnica também, mas de forma bem simples, assim, pra gente poder colocar junto aqui. Deixa eu botar umas folhinhas aqui verdes na flor. Vamos ver se a gente consegue. Ainda. Tudo ok aí? Tá. Olha o meu branco que eu não gostei. Na verdade, eu não gosto de usar branco puro, tá? Eu gosto de usar branco gelo. Mineral, branco gelo, porcelana, alguma cor assim pra fazer fundo, porque o branco pra mim ele é muito transparente e daí eu
demora muito, tem que dar umas 3, 4 demãos para poder ficar legal. Então geralmente eu não uso, só que eu esqueci de pegar e agora eu só tenho isso aqui, então vamos trabalhar com esse mesmo. Vou botar aqui nas florzinhas para elas ficarem mais brancas. Trouxe o secador? Eu vou dar uma secadinha aqui. Meu avental. Esse avental eu pintei acho que o ano passado, né, gurias? Esse avental aqui de sapinho, porque acho que quem me conhece sabe que eu amo sapo. Então, esse aqui eu pintei pra mim. Esse avental faz anos que eu tinha ele guardado. E um dia mexendo nas coisas achei o tal do avental. Aí, vamos pintar o avental. Daí desenhei esse sapão aqui, colorido. E eu gostei também bastante, acho que ficou bem bonito. Tá, agora então eu vou fazer uma coisa assim, gurias. Isso aqui tinha que ficar bem branquinho, tá? Acho que dá pra ver também. Tinha que estar bem branquinha essa flor aqui pra ficar legal. Mas não vai dar muito tempo agora, né? Pra não se estender muito nessa live aqui. Eu vou usar agora um pincel de redondo, que é usado para aquarela. Deixa eu pegar um outro aqui. Esse aqui é um ceramic. Eu vou pegar esse pincel aqui e eu vou fazer um degradêzinho por dentro dessa flor aqui. Não tem uma cor muito que se sobressai aqui, mas vamos usar essa aqui mesmo. Vou usar aquela cor orquídea que a gente estava antes, tá? Como é que eu faço esse aquarelado? Eu tenho que estar com uma água bem limpinha. Deixa eu pegar outra aqui. Troca pra mim aqui, por favor. Eu tenho que estar com uma água mais limpa, porque a gente vai usar a tinta com um pouquinho de água para ela ficar aguadinha assim, ó. Vou botar o meu pincel tá bem úmido, ó, hidratei bem o pincel, né? Tira um pouco do excesso da água dele, ó. Eu nem chego a secar, mas se vocês quiserem, pode usar um papel toalha e dar uma encostadinha só assim, tá? Ó, bem de leve. Aí eu vou pegar a tinta agora, que tá pura, vou colocar aqui e vou deixar ela misturar nesse meu pincel. Quando eu quero um degradê, um aquarelado bem transparente, quando eu tenho uma madeira com fundo, com veios que eu quero que apareça, que eu quero que fique bem transparente, eu vou usar mais água, né? Ou uma tinta mais clara para fazer esse degradê. Aqui no caso eu vou usar uma camada só. Eu poderia também vir de um tom mais escuro, de um tom mais claro até o mais escuro, mas aqui eu vou usar só uma cor hoje. Então aqui eu vou pegar de dentro para fora, ó, e vou fazer um mexidinho assim para fazer um miolo mais escuro e as bordas continuarem claras da minha flor. Vocês vão ver aqui que ele vai ficar meio manchadinho assim. Eu vou botar mais um pouquinho de tinta aqui nesse meio. E agora eu vou limpar bem o meu pincel e vou trabalhar as bordas aqui para desmanchar, ó, essa tinta, para fazer o degradê e as pontinhas continuarem brancas. Aí eu posso também vir com a tinta branca daí mesmo, ó, e vou vir com ela lá na bordinha, para salientar um pouco mais essa borda de branquinho. E mistura aqui no meio, enquanto tá molhado, ó. Enquanto tá molhadinho, eu vou fazendo isso. Vou chegar mais na pontinha aqui para encostar na minha flor. Ó, e faço esse mesmo degradê aqui no meio com o pincel, empurrando a tinta branca para a borda externa, né? E mesclando com a tinta lilazinha que ficou no meio. Isso aqui é bem
simplesinho, tá? É só para vocês verem que dá para qualquer pessoa, quando a gente está começando mesmo, a fazer uns trabalhos diferentes, bonitos, ó, sem se estressar muito. A gente vai conseguindo fazer algumas técnicas diferentes. Existem técnicas que a gente trabalha, maneiras de fazer que ficam muito perfeitas, mas é como eu disse, né? É estudo, prática, todo mundo vai se aperfeiçoando. Então aqui a intenção é você que está em casa aí, que nunca pintou, que quer começar a pintar agora, que tá, né, que quer fazer alguma coisa diferente, é a hora, gente. Vamos aproveitar e vamos fazer uns trabalhos diferenciados aí. Vou pegar a pontinha do meu pincel e vou fazer uns pingadinhos aqui no meio para escurecer um pouco mais. E vou dar uma puxadinha aqui, aqui. E vou mesclar, ó, tá vendo? Com a própria tinta ainda úmida, eu vou trabalhando isso e vou fazendo a minha florzinha. Deixa eu limpar o pincel, aqui já ficou mais escuro, ó. E pronto. Tá? Não é difícil, tá? É uma coisinha, claro que se eu usasse uma cor um pouco mais, que aparecesse mais contrastante, ia ficar mais legal. Mas aqui no caso é usar poucos produtos e fazer um trabalhinho legalzinho, diferente. Então aqui deu, agora eu vou pegar o verde e vou fazer um pouquinho de sombra naquelas folhinhas ali. Eu posso vir com o mesmo pincel, ó, um pouquinho de dentro para fora aqui, e pego a tinta e misturo ela. E vou pegar de novo e puxar o meu caulezinho da folhinha. Nessa parte de baixo ela vai ficar mais escurinha e a ponta mais clara. Misturo. E aqui de novo. Aí, digamos que eu queira que a ponta de cima da flor fique mais clara, ó. Lavei o pincel, botei um pouquinho de tinta, ficou mais bem transparentinho, ó. E vou agora trabalhar de cima para baixo. Seco o pincel e só misturo aqui para essa pontinha ficar mais clarinha, ó. Bem pouquinha tinta, gurias, muito pouquinha, só para dar uma quebradinha ali na pontinha. Isso vocês vão fazer em toda a florzinha, todas as folhas, né? Aqui os pistilos, vão pintando. Aqui teria que estar o fundo bem branquinho, ficaria muito mais bonita, mas não vai dar pra fazer agora. E acho que a proposta era essa. Aqui, sobre o papel, a gente também pode sombrear um pouquinho. Ah, pena que eu não trouxe. Vê pra mim lá o vermelho, o escarlate. Não, púrpura. Púrpura. Vou fazer uma sombra aqui em cima para vocês verem, sobre o papel, um aquarelado sobre o papel, tá? Vou começar fazendo um tom meio azulado na parte de baixo. Podem ver que no papel ele não tem azul, ó. Mas eu vou pegar o mesmo pincel, um pouquinho de água e um pouquinho de tinta, ó. E vou começar a trabalhar essa área aqui, ó, da minha borboleta. Então o papel, o guardanapo tem que estar bem seco, ó. Fiz um aquareladinho aqui. Lá do outro lado, mesma coisa. Tintinha, um pouquinho de tinta no pincel úmido. Vou trabalhar ali, ó. Achou? Isso aqui é uma placa de MDF de 3 milímetros. Acho que tem 35 por 35. É um suplá. Para ser um suplá, a gente chama de bolacha, disco de MDF, né? Ó. Então aqui, coloquei um tom azulado nessas asas aqui. Agora eu vou botar um tom meio avermelhado para
fazer esse sombreado na borda da asa aqui. Ele é um púrpura. Então, ó, pincel úmido, né? Tira um pouquinho, quem quiser pode tirar no próprio papel, ó, um pouquinho de água, põe bem na pontinha do pincel e faz uma mexidinha no pincel, ó. Agora com isso, eu vou vir aqui e vou sombrear a asinha também. Vou tirar o excesso do pincel e vou fazer com que essa carga de água aqui com tinta, ó, se espalhe sobre a asa de forma bem suave. Para fazer um degradê. Então vai ficar um degradê maior aqui no início, uma cor mais escura no início e vai depois fazendo degradê para trás na asa. Então, para vocês verem que até o papel pode ser sombreado no guardanapo, no caso, né? Ó, fazendo aquarelado e usando uma flor, uma rosa, umas flores que vocês recortem e colhem para montar também uma nova peça. Ó, viu como salientou a cor da própria borboleta? Dá pra ver também direitinho que a borboleta já ficou com outra cor, ó. Já ficou diferente, mais parecida com o restante do trabalho. E por último, eu também posso ainda fazer uma outra técnica que eu tô com uma fralda horrível aqui hoje. Normalmente eu uso fralda de pano para fazer isso, tá? E essa aqui, hoje eu esqueci de trazer e só tinha essa que é bem velhinha. Mas tem que ser fralda de bebê, essas de algodão, de pano mesmo, tá? Eu umedeço a fralda, ó, tá bem umidazinha, daí torce bem e a gente vai sombrear do lado de cá com esse mesmo tom turquesa que nós estávamos usando antes. Então eu vou botar a tinta na minha fraldinha, coloquei a tinta na fralda e agora eu vou sombrear aqui. Então olha quantas técnicas vocês estão aprendendo hoje. Tudo isso vocês podem fazer individual ou colocar tudo numa peça também, ó. Então agora eu quero que essa área aqui fique mais escurecida, fique mais um degradê. Então botei tinta na parte superior da fralda, ó. Mexi bem aqui para ela misturar. Na parte de baixo aqui quase não tem tinta e eu vou trabalhar de fora para dentro, com a parte que tem tinta para a parte externa onde eu quero que fique mais escuro, tá? Então vou posicionar o paninho virado para fora e com a mão suave, sempre em movimento circular, ó, eu vou sombreando, vou fazendo com que essa peça vá ficando mais escura na parte externa. Isso vai trazendo vai montando aqui todo o projeto, ó. Isso não pode ficar marcadão, tá, gurias? Ele não pode ficar assim uma faixa. A ideia é que fique um degradê mesmo, e por isso que a tinta tá aqui nessa parte superior e para baixo não, porque quando eu vou esfregando essa parte na peça, ela vai tirando a tinta e vai ficando, vai fazendo o degradê também, ó. Eu vou botar aqui, trazendo um pouco desse verde para dentro do lilás. E olha como fica legal sobre o extenso que a gente usou antes também. Então aqui, agora eu vou virar o paninho e vou usar o outro lado com um tom rosa aqui em cima. Vou botar um pouquinho daquele púrpura junto, vai ficar um rosa mais pink assim. Então aqui, ó, dá pra ver ou eu tô mexendo muito? Ó. Esse trabalho da gravação, do vídeo, é do meu genro, do Fernando Lacerda, que ele faz filmagens. Se vocês quiserem fazer também, tiverem alguma empresa ou vocês mesmos quiserem fazer lives agora, o Fernando está fazendo também esse tipo de trabalho. Olha, e olha como fica legal se a gente faz uma cor entrar na outra, ó. O tom que eu estava usando, ele está misturando agora com o tom anterior e tudo vai ficando homogêneo o trabalho, ó. Vai dando
Dá pra perceber, eu acho, né? Fica bem bonito as cores. Então tá. Aqui ainda poderia botar mais uns extensos, fazer uns arabescos, se quisesse, né? Completar as florzinhas, claro, bem direitinho, com pincel, terminar isso, essa parte de flores, mas o tempo já fica mais complicado. Então a gente vai mostrar aqui o trabalho. Olha minhas mãos como é que ficaram cheias de tintinha. Baixo, assim, melhorou? Todo mundo tá vendo? Conseguiram? Aqui vocês vão ver que o verniz, ó, quando eu passei o verniz na peça para colar o nosso guardanapo, ficou manchadinho aqui. Quando vocês forem passar verniz em toda a peça, isso aqui vai desaparecer. Outra opção é quando você cola o guardanapo, você pode passar uma camada de verniz em toda a peça para depois começar a trabalhar. Uma camada muito fininha, tá? Por que a camada fininha? Para a gente poder ter esse trabalho de fazer o degradê e não escorregar muito com o verniz, tá? Mas aqui, quando eu passar o verniz em toda a peça, já vai sumir essa parte aqui. É claro que a gente tem como fazer sombreado em volta da borboleta, fazer as anteninhas da borboleta, fazer todas as folhinhas, né? Usar esse desenho para criar mais em cima, fazer mais flores, fazer uma guirlanda nessa parte mais bonita, né? Poderia usar o próprio stencil só para trabalhar com ele, ou só usar ele como fundo, assim, para continuar trabalhando em cima. Mas a ideia hoje era ensinar algumas técnicas e para vocês usarem essa criatividade em casa. Porque, como eu disse, todo mundo é capaz, qualquer uma pode fazer um trabalho em casa, né? Usando alguns materiais e a boa vontade, a vontade de fazer, tá? Então, hoje nós ensinamos colar o guardanapo com verniz por cima para ficar bem, olha, fica lisinho, gurias, não tem problema. Claro, né, que isso numa peça pequena, num recorte pequeno. Recortes inteiros, o guardanapo inteiro já é um pouco mais complicado, tá? Mas não é... existem outras técnicas de fazer também. Então, usamos o guardanapo aqui, fizemos degradê de tinta no fundo, fizemos degradê com fralda para fazer esse esfumaçado na volta. Usamos um stencil invertido e usamos o stencil normal aqui. Certo? Eu não sei se alguém tem mais alguma dúvida, quer saber mais alguma coisa. Então, esse era o nosso trabalho de hoje. Espero que estejam todas bem. Tem algum... Não entendi. A Camila está dizendo para esperar um pouquinho. Não sei se tem alguém fazendo alguma pergunta, não? Então tá bom, gente. Era isso. E para uma próxima live a gente vai se preparar um pouquinho melhor, não vai estar atrasado e vamos fazer outros trabalhos juntos, tá bom? Um beijo para todas e até outro dia. Tchau, tchau.